Tem homem que fez tudo o que se esperava dele. Trabalhou, construiu, conquistou, provou. E mesmo assim, em algum lugar dentro dele, sentia que faltava alguma coisa. Não era dinheiro. Não era reconhecimento do mundo. Era o olhar de uma pessoa só. E quando esse olhar não vem, o homem começa a construir a vida inteira em função de merecê-lo. Compra terreno, expande o negócio, se destaca financeiramente entre os irmãos, escolhe uma esposa, conquista mais, mas nada preenche. Porque o problema nunca foi a conquista, foi a crença que ficou desde cedo. Você não dá conta. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Diane Chimini, terapeuta integrativa. E este é um espaço para homens que sentem que estão repetindo padrões, vivendo no automático ou com dificuldade de se posicionar. E hoje eu quero falar sobre algo que muitos homens vivem sem conseguir nomear. Quando a vida inteira vira uma tentativa de provar para quem nunca validou. E esse tema chegou a mim através de um relato real. Falarei de forma geral, sem exposição e sem julgamento. Tem homem que faz tudo certo, trabalha, se esforça, toma decisões, avança e ainda assim sente que alguma coisa não encaixa. E não é preguiça, não é falta de inteligência, não é falta de vontade. É como se existisse um teto invisível que ele não consegue ultrapassar e que pode ser na vida financeira, nos relacionamentos, na sensação de que merece o que conquista. E a pergunta que ninguém faz é: de onde vem esse teto? Porque muitas vezes ele não foi construído pelo homem, foi construído muito antes por alguém que disse com palavras ou com silêncio: você não dá conta. Tem homem que passa a vida inteira tentando arrancar o elogio do pai. E não é porque é fraco, mas porque existe uma necessidade humana muito além de ser visto por quem nos gerou. Então ele conquista, prova, expande, supera, mas no fundo o objetivo nunca foi a conquista, era ouvir: estou orgulhoso de você. E quando esse elogio finalmente vem, às vezes tarde demais, ele não serve. Porque o homem precisava não era de um parabéns, era de um pai presente enquanto ainda estava aprendendo a ser homem. E essa ausência, mesmo com o pai em casa, deixa uma marca que a conquista não apaga. Tem homem que conta uma história assim: o pai liberou um pedaço de terra, então ele foi lá, desmatou, formou, trabalhou e depois comprou a parte do vizinho também. Provou que dava conta, mas o pai nunca disse parabéns. Então ele acabou vendendo a terra porque o objetivo nunca foi o terreno. O objetivo era o olhar do pai. E quando o olhar não vem, a conquista perde sentido. E esse padrão é mais comum do que parece. O homem muitas vezes conquista coisas que não quer para provar para pessoas que talvez nunca validem, usando uma energia que deveria ser sua. E enquanto ele não percebe isso, continua construindo para o lugar e energia errada. Tem homem que quando não recebe validação, desenvolve uma forma de se proteger. Ele começa a se colocar acima do pai que não validou, acima dos irmãos que não prosperaram, acima da esposa que não acompanha, acima de quem não enxerga como ele enxerga, e isso parece força, mas muitas vezes é defesa, porque é mais fácil se colocar acima do que admitir que ainda precisa do olhar do outro. E aqui existe algo importante: o homem que genuinamente se conhece, ele não precisa se colocar acima de ninguém, ele simplesmente ocupa o próprio lugar, porque a necessidade de estar acima, muitas vezes, revela o quanto ainda falta se sentir suficiente por dentro. Tem homem que reclama da esposa, que ela é fria, que ela não o levanta, que ela o pisoteia, e tudo isso pode ser verdade. Mas existe uma pergunta que ele ainda não fez: o que essa relação está me mostrando sobre mim? Porque às vezes, aquilo que mais nos incomoda no outro aponta para algo que ainda precisamos olhar em nós. Se ela não enxerga, talvez existe uma parte dele que ainda não se enxerga de verdade. Se ela vibra algo que ele não suporta, talvez vale perguntar: por que isso me afeta tanto? Porque às vezes o que nos é familiar parece seguro, mesmo quando dói. E o homem que cresceu com um pai distante, crítico, frio ou ausente emocionalmente
pode inconscientemente buscar aquilo que ele já conhece, não porque quer sofrer, mas porque é um território que aprendeu a habitar. E quando ele encontra na esposa comportamentos que lembram de alguma forma aquilo que viveu com o pai, algo dentro dele reconhece. Não porque seja saudável, mas porque é reconhecido, familiar, mesmo que doa. Muitas vezes, aquilo que você tolera nos outros revela ainda que ainda acredita merecer de si mesmo. E enquanto ele não perceber isso, vai continuar mudando de cenário, sem mudar o padrão. Tem homem que esperou a vida inteira por um reconhecimento do pai. E um dia o pai falou: você está com a vida resolvida, seguiu o caminho certo. E o homem, ele não se sentiu bem, achou que veio tarde, ele não conseguiu receber. E aqui está o ponto mais revelador de toda essa história. Quando a validação finalmente chega e o homem não consegue absorvê-la, o problema nunca foi o pai. Foi a crença que o homem construiu sobre si mesmo. A crença de que não é digno, de que não merece, de que mesmo quando acontece, alguma coisa está errada. E essa crença, ela não se resolve com mais conquistas. Ela se resolve quando o homem finalmente para e pergunta: o que eu realmente penso de mim mesmo quando ninguém está olhando? Muita gente imagina que ferida de pai é só quando o pai não estava em casa. Mas existe uma forma de ausência que machuca de um jeito diferente. O pai que estava lá, mas nunca validou. Que nunca disse: eu acredito em você. Que nunca comemorou uma conquista. Que nunca disse: estou orgulhoso. Que não apostava ou apostava contra. E esse pai, por estar presente, torna a ferida ainda mais confusa. Porque o filho não consegue nomear o que sente. Não pode dizer: fui abandonado. Não pode dizer: ele não estava lá. Mas sente que um vazio que não sabe de onde vem. E esse vazio é real. Porque presença física não é o mesmo que presença emocional. Um pai pode estar sentado na mesma mesa e estar completamente ausente da vida interna do filho. Talvez o seu pai nunca tenha dito que tinha orgulho de você. Mas existe uma pergunta importante. Quem ensinou seu pai a demonstrar orgulho? Talvez ninguém. Talvez ele também tenha crescido tentando provar. Talvez ele também tenha esperado um olhar que nunca veio. Talvez ele também tenha aprendido que emoção é fraqueza, que homem não chora, que elogio cria filho frouxo. Não para justificar o que aconteceu, para apagar o que faltou, mas para compreender que muitos homens entregam apenas o amor que aprenderam a receber. E quando esse ciclo não é percebido, ele continua, de pai para filho, de geração em geração em silêncio, até que alguém finalmente para e decide que o ciclo termina aqui. Existe uma diferença importante entre crescer e provar. Crescer é expandir a partir de dentro, é desenvolver capacidades porque você quer, porque faz sentido para a sua vida, porque te torna mais inteiro. Provar é expandir para fora, é conquistar para alguém veja, é construir para ouvir um parabéns, é se destacar para finalmente ser suficiente dos olhos de quem nunca disse que era. E o problema de viver em modo de prova é que ela nunca termina. Porque quando você conquista e o olhar que esperava não vem, ou vem, mas não serve, você não conclui que já é suficiente. Você conclui que precisa conquistar ainda mais. E assim, o ciclo continua. Não porque o homem é ambicioso, mas porque ele ainda está tentando resolver por fora uma dor que só se resolve por dentro. As pessoas que chegam na nossa vida, às vezes, revelam aspectos nossos que ainda não percebemos. O pai que não validou pode espelhar a parte de nós que ainda não se valida. A esposa que nos incomoda pode apontar para algo que ainda precisamos olhar em nós. Os irmãos que não evoluíram pode revelar a necessidade de se sentir acima para não ter que encarar o próprio vazio. Não como regra, não como certeza absoluta, mas como um convite à reflexão. Porque quando eu paro de olhar para o outro como problema, eu começo a perguntar: o que essa pessoa está me mostrando sobre mim? E essa pergunta, quando feita com honestidade, ela pode abrir caminhos
que nenhuma conquista abre. Existe um momento muito revelador na história de muitos homens. Um momento em que a validação finalmente chega e não serve. O pai diz: você conseguiu. O chefe reconhece. A conquista acontece. Em vez de sentir satisfação, o homem sente estranheza, ou vazio, ou a sensação de que veio tarde demais. E esse momento, ele revela algo fundamental. A validação que o homem buscava do outro nunca ia resolver o que faltava dentro. Porque o que estava realmente em jogo não era a aprovação do pai, era a aprovação de si mesmo. E essa, a única que realmente preenche, não pode vir de fora. Ela só pode ser construída por dentro. E se nada mudar antes de fechar esse vídeo, eu quero te fazer algumas perguntas, só para você responder para você mesmo, em silêncio e com honestidade. Como você gostaria de estar daqui a 6 meses? Eu não estou falando de ter conquistado mais, não estou falando de ter provado para alguém, eu estou falando de como você quer se sentir, suficiente, inteiro, em paz com a sua história, capaz de receber conquistas sem precisar diminuir ou minimizar? E agora outra pergunta. Como esse padrão de construir para ser visto, se colocar acima para não se sentir vazio, de não conseguir receber quando chega, como ele tem afetado sua rotina, os seus relacionamentos, as escolhas que você tem feito? E a pergunta mais difícil, e se nada mudar? Se você continuar conquistando para provar, esperando um olhar que talvez nunca chegue de forma que você precisa, se colocando acima para não precisar olhar para dentro, como vai estar a sua vida? Porque agora você sabe, agora você viu onde começa o ciclo. E o que a gente vê, não dá mais para dizer. Se esse vídeo tocou em algo, talvez não seja sobre o seu pai. Talvez seja sobre uma crença que ficou, você não dá conta. E talvez você tenha passado anos tentando provar que essa crença está errada. Para ele, para a esposa, para os irmãos, para quem quer que seja. Sem perceber que a única pessoa que ainda precisa ser convencida é você mesmo. O pai fez o melhor que pôde com o nível de consciência que tinha e com aquilo que recebeu. Isso não apaga o que doeu, mas pode ajudar você a escolher um caminho diferente daqui para frente. E agora, a pergunta não é mais sobre ele. A pergunta é: o que você vai fazer agora com o que você recebeu? Porque o ciclo, ele pode parar aqui, não por raiva, não por ressentimento, mas por consciência. Porque quando o homem finalmente consegue dizer: eu sou suficiente, não porque provei para alguém, mas porque me conheço e me respeito, aí pela primeira vez, o que ele constrói começa a ser para ele. E para começar esse olhar, eu preparei um guia prático em PDF chamado Você Não Está Perdido, Está Repetindo. O link está na descrição. E se você sente que precisa olhar para a sua história com mais profundidade, as informações sobre a sessão de clareza terapêutica também estão na descrição. E eu também abri um espaço chamado Cartas de Clareza, pelo direct ou pelo e-mail que também encontra-se na descrição com o assunto Cartas de Clareza. E agora me conta nos comentários, você já percebeu que estava conquistando não para você, mas para provar para alguém? Eu sou Diane Chimini, gratidão por estar aqui, beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!